Professor, por exemplo, teve uma época no Instagram e eu até li quando eu finalizei, estava no meu mestrado era para eu trabalhar com frutose, com xarope de milho rico em frutose. Uhum. E eu acabei trabalhando com dexametasona lá naquele paper que a gente publicou na Stress. Quando eu iria trabalhar com frutose, duas coisas aconteceram temporalmente, foram coincidência. Primeiro, teve um monte de polêmica na rede social sobre frutose. Eu já vou explicar mais ou menos o contexto, sem citar nomes, mas só para ver a sua visão e explicar um pouquinho sobre o que aconteceu. E o segundo é que eu li um livro de uma pesquisadora, se eu não me engano, Nestlé. Marion Nestlé. Isso, perfeito. Que ela chamava Soda Politics, o nome do livro. E eu li na época e ela falava sobre toda a indústria do refrigerante. Era até um livro um pouco mais político, digamos assim. Não no sentido partidário, mas político no sentido de ir contra isso, né? Isso. E não tanto biológico, assim. Mas eu acabei ficando bastante chocado assim, com a quantidade de estímulo calórico que uma lata de refrigerante pode ter. E quando você vê ali a frutose que tem ali dentro também, né? Então, assim, professor, daí, consequentemente, nessa época explodiu isso no Instagram, de algumas pessoas falando que, por exemplo, você comer fruta por ter frutose poderia gerar esteatose hepática não alcoólica. Não, de forma alguma. Qual que é a diferença, professor? Só para a galera entender, a gente fala frutose, a galera remete à fruta. Isso. O que é o xarope de milho rico em frutose que tem no refrigerante que pode favorecer a inclinação metabólica para o acúmulo de gordura? E o que é a frutose que tem na fruta? Não, vamos lá, vamos por partes, né? Primeiro, deixar claro que a frutose presente nas frutas, ela é totalmente bem-vinda, né? Em que contexto, excepcionalmente, pode-se evitar algumas frutas tropicais, como a banana, a mamão, aquelas que os nutricionistas eles trabalham com os cálculos de índice glicêmico ou carga glicêmica. Lembrando que você dificilmente come um alimento isolado, então essa carga e índice tem que ser bem ponderado. Para diabéticos. Nesses pacientes que se tem que ter um olhar diferenciado, mas com muito cuidado. Porque o benefício da ingestão da fruta sempre será tremendo. Porque você está ingerindo fibras, você está ingerindo vitaminas, você está ingerindo os micronutrientes, né? Que eles vêm junto com as frutas, mas não virão com, sei lá, uma barrinha de banana. Vai nessa, vai lá ver quantos meses dura essa barrinha de banana. Você vê uma banana, ela dura o quê? Uma semana em casa? Uma barrinha de banana dura, às vezes, um ano. Então, aquilo não é alimento, né? A minha esposa até me chamou a atenção, é produto alimentício, não é alimento. Olha só, conceitualmente, isso é outra coisa. Produto alimentício, não alimento, né? Se é um produto, quer dizer que ele é fabricado. Então, ele não é um alimento propriamente dito, né? Produto alimentício. Mas o xarope com alto teor aí de frutose, que é derivado do milho, basicamente você vai ter aí bastante sacarose. Tá? Então você vai ter 55%, se eu não me engano, de sacarose e 45% de frutose livre. Então, é um baita de um problema. Então, olha só, eu tomei lá um refrigerante, que ele vem com esse xarope concentrado aí de milho, né? Que é um melaço, literalmente, que os americanos usam muito nas coberturas das panquecas. E lá vem muito também da beterraba, né? Se você vem com uma fração de sacarose, você está colocando aí glicose e frutose. E o restante, os 45%, é frutose livre. Ela já está na forma de monômero. Olha que rolo. Se você pega a sacarose, ela tem o componente glicose e frutose. A glicose estimula a secreção de insulina. Certo? Aí a glicose é o quê? A farinha. A insulina é o fermento. Essa glicose, se ela vir de forma excessiva, você não vai ter glicogênio para sintetizar. Você vai fazer o que com ela? Vai acionar a lipogênese de novo. O fígado vai lá e vai trabalhar, está fazendo tudo certinho, está montando um lipídio e direcionando por uma VLDL até o tecido adiposo. E o tecido adiposo ele não tem limite para crescer. Até tem, a gente pode conversar, existe uma teoria chamada do limite da expansibilidade da massa adiposa, que justifica porque algumas pessoas abaixo do IMC de 25 ainda assim têm diabetes, né? Mas aí o que acontece, Wesley?
esse excedente ele vai ser estocado por um pouco desse pulso da insulina que vem associado à glicose. Só que a frutose, ela não tem valor, digamos assim, nutricional tão relevante. E ela não serve para oxidação como se serve a glicose. Então a frutose, especificamente, o drive dela é para lipogênese de novo. E aí o que a gente está fazendo? Pegando um açúcar e convertendo na forma de lipídio. E esse lipídio é armazenado no tecido chamado adiposo. Algum problema em comer a maçã, o abacaxi, o mamão? Não. Muito pelo contrário, não retire esses alimentos. Qual que é a grande crítica? Se pegar a Associação Americana de Diabetes, ela acabou de estabelecer, inclusive, de 2 anos para cá, a Associação Canadense de Diabetes, a britânica, é tentar sair um pouco da dieta amidogênica. Sai, né, dos alimentos baseados em amido, como pães, batatas, massas. Não é para tirar, é para diminuir, porque ali você tem muita glicose. Sair das bebidas adoçadas, inclusive os sucos industrializados, que já estão presentes onde? Escolas. Nas mamadeiras, cara, dos bebês. Caramba. Né? Que é aí que eu me perdi um pouquinho. Quer dizer, se você pegar desde o período intrauterino até o pós-natal, você tem tanta coisa para ser discutida aqui. Por exemplo, custo, falta de instrução mesmo, no sentido literal. A pessoa não sabe que ao dar um refrigerante na mamadeira, ela está dando açúcar para a criança e essa criança ela está convertendo essa energia em gordura. Pô, e num período tão plástico, né? Não sei se no pâncreas só que olha seria, só, para muita gente isso é alimento, mas não sabe, cara. Então, assim, a introdução é precoce. Mas por quê? Porque não tem instrução e porque também é mais barato. Uhum. Você comprar o leite, o custo de 1 litro de leite e de 1 litro de... Não vou nem citar a marca aqui, mas de qualquer refrigerante industrializado, não dá para comparar. Uhum. Né? Até tem um documentário feito por brasileiros chamado Muito Além do Peso, feito por gaúchos, aí, se não me engano, da URGS. Eles mostram que essa é a realidade, você não precisa ir lá no documentário para ver, você pode ver na rua. Cara, a galera atacando suco industrializado, tem que ter associação à referência. É quase um estímulo condicionado de Pavlov, né? Você tem que comer e tomar alguma coisa. Meu, quem disse que você tem que fazer isso? Pô, toma água. Aí o que tem? É o suco industrializado. Você acha que o suco industrializado é suco? Dá uma olhada no rótulo. Aprendi também essa com a minha esposa recentemente. É reconstituição, suco reconstituído. Suco reconstituído não é a fruta. Você tem ali saborizante, você tem açúcar de todas as formas. Para quem não sabe, aí é só olhar o rótulo, a sequência dos ingredientes. É a sequência do que está mais prevalente. Se o primeiro ingrediente é açúcar, é o que tem mais ali. Se o segundo é açúcar invertido, se o terceiro é dextrose, é tudo açúcar dito de outras formas. Uhum. E lá no finalzinho vai estar assim, 5% da fruta. Laranja.